Estamos caminhando pelo Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta num jumento e desce o Monte das Oliveiras em direção à cidade. E as multidões se reúnem e cantam: Louvado seja o Rei que vem em nome do Senhor. Eles colocam seus mantos no chão diante dele. Pois é, por que todo esse tratamento real? Os profetas antigos de Israel prometeram que um dia o próprio Deus chegaria e resgataria seu povo e governaria o mundo. Em outros momentos, os profetas falaram sobre um rei que viria, que entraria em Jerusalém cavalgando para trazer justiça e paz. Então Jesus está despertando todas essas esperanças de que ele é o rei e todos estão em êxtase. Nem todo mundo. Os líderes religiosos enxergam Jesus como uma ameaça ao poder e por isso eles não estão felizes. Mas o que chama mais atenção é que o próprio Jesus está angustiado. Na verdade, ele está chorando enquanto cavalga. Sei, por quê? É que Jesus consegue enxergar o que está por vir. Ele sabe que não vai ser aceito como o rei de Israel. E ele sabe que Israel continuará seguindo um caminho destrutivo, negligenciando os pobres, incitando a rebelião contra os opressores romanos. E ele sabe que isso levará à morte. Isso parte o coração de Jesus. E também o deixa furioso. Assim que chega em Jerusalém, ele vai direto para o templo, expulsa os cambistas, interrompendo todo o sistema de sacrifícios. Ele está realizando um protesto profético. E ele fica no centro do pátio, gritando palavras dos antigos profetas de Israel. Este deveria ser um lugar de adoração e vocês o transformaram em um covil de rebeldes. Um covil de rebeldes? Jesus está citando o profeta Jeremias, que uma vez ficou nesse mesmo lugar no centro do poder religioso e político de Israel. E ele faz a mesma crítica aos líderes de Israel, dizendo que são rebeldes e corruptos. Eles entendem a mensagem e começam a planejar a sua morte. O que não é surpresa para Jesus. Na verdade, ele planejou que tudo isso aconteceria durante a Páscoa. Esta é a Semana Santa, em que o povo judeu celebra a história antiga de como Deus os libertou da escravidão e os convidou para um relacionamento de aliança. Então, Jesus usa os símbolos da Páscoa para revelar o significado de sua morte, que se aproxima. O pão partido era o seu corpo partido, e o vinho era o seu sangue, que estabeleceria uma nova relação de aliança entre Deus e Israel. Jesus iria morrer por seu povo e abrir um novo caminho adiante. Depois da ceia, Jesus leva seus discípulos a um jardim para orar. E ele luta contra o desejo humano de salvar sua vida em vez de sacrificá-la. Mas ele vence esta tentação. É nesse momento que os líderes religiosos aparecem com os guardas do templo e o prendem. Naquele tempo, Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Então os líderes do templo não puderam executar Jesus sem a permissão do governador romano, um homem chamado Pôncio Pilatos. Eles inventam a acusação de que Jesus é um rei rebelde, incitando uma revolução contra o imperador romano. Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde: "É você quem está dizendo." Pilatos pode ver que Jesus é inocente e que ele não merece a morte. Mas os líderes continuam insistindo que ele é perigoso. Então eles chegam a um tipo de acordo. Em vez de soltar Jesus, Pilatos decide soltar um homem chamado Barrabás, que era um rebelde de verdade contra Roma. E aí o inocente é entregue no lugar do culpado. Jesus é levado junto com outros dois acusados e pregado em um instrumento de execução romano. E as pessoas zombam dele. "Ei, se você é o rei messiânico, salve a si mesmo e a nós também." Mas Jesus amou seus inimigos até o fim, oferecendo esperança a um dos criminosos que morria ao seu lado. E ele até orou por seus executores: "Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo." E então o céu escureceu, enquanto um homem inocente morria como um rebelde. Jesus clamou com palavras antigas dos Salmos de Israel: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E então, Jesus morreu, inocente e sozinho.